responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus. Louvamos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Espero que esse programa chegue ao seu lar mais uma vez com essa palavra salvadora, com essa palavra libertadora, que é a palavra de Deus, aleluia, porque nós estamos aqui sempre no mundo com a intenção de pregar esta santa palavra, que é a palavra bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento nós iremos fazer uma oração por vocês e por este programa também que já se iniciou, louvado seja o nome santo do Senhor. Não sei se nossos irmãos, eu queria que o meu técnico me desse aí um alô para ver se já está aqui o programa saindo a todas as cadeias nacionais do mundo e também o relógio em funcionamento para que nós possamos nos orientar. O Facebook parece que não está em ação. Glória a Jesus. Louvamos ao Senhor por tudo isso. Nós iremos fazer uma oração para que Deus nos abençoe neste dia. Já orei antes de chegar aqui. Já orei depois que entrei aqui nesses estúdios, que nós estamos falando aqui das cadeias internacionais de Massachusetts, Estados Unidos da América, na qual nós fazemos esse programa. Aleluia. Glória a Jesus. Can you check that out, my technical, if this thing is working? It's working? On the Facebook is already working? Ok, thank you. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Chegamos aqui, irmãos, vamos continuar com o nosso programa, vamos andar aqui no nosso programa. Gostaria de dizer a todos vocês de dizer o meu alô para todos os irmãos que falam português, a língua de Camões, aos cabo-verdianos, aos brasileiros, aos portugueses, que sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos que nos assistem também na televisão, Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao programa Cânticos de Sião. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel. Gostaria de dizer um alô a todos os nossos irmãos que nos assistem por toda parte do Brasil e do mundo, pelas redes internacionais de YouTube, pelas redes internacionais, aleluia, já temos pessoas chegando aqui. Cíntia Cristina Melo, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião, e que Deus te abençoe, minha irmã. E gostaria de dizer a todos os irmãos que nos assistem nas redondezas daqui de Massachusetts, que Deus abençoe a todos vocês, a todos os nossos irmãos que nos assistem no Brasil, em volta do mundo, que Deus abençoe a todos vocês. Alô Brasil, alô Portugal, alô Argentina, alô Paraguai, Ucrânia, aleluia, Estados Unidos, Bahia, Salvador, Brasília, Imperatriz, Maranhão, Dom Pedro, Pernambuco, Recife, Ceará, Paraíba, Goiás, aleluia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Rio de Janeiro, São Paulo, a todos as redondezas do mundo, do Brasil e do mundo. Quero deixar para vocês o meu abraço, o meu beijo a todos vocês, meus irmãos que nos assistem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Boa noite, minha irmã Cristina. Deus te abençoe, amada. Irmã Cíntia Cristina. Deus te abençoe, amado. A todos os nossos irmãos, all the people that speak English, I would like to say to all of you, God bless you. To all that watch our programs, shalom in the name of Jesus. The peace of God be with you today and always. Aleluia. A todos os nossos hermanos que hablam espanhol, Deus les bendiga em nome de Jesus Cristo, lo Hijo de Dios. Uma bendição muito grande. La Espanha, a hermanita Socorro que mora em La Espanha, Deus la bendiga, hermana, em nome de Jesus. Aleluia. Uma bendição muito grande, um beijo em tu coração, amiga. Deus la bendiga. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós estamos aqui para louvar o Senhor, para bendizer ao Senhor. E gostaria, assim, de fazer uma oração. Nós já começamos o nosso programa. E de fazer uma oração para todos vocês que nos assistem. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Louvado seja o teu nome para sempre. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor, porque de geração em geração tu és Deus. Não há um Deus como tu és, Senhor. Tu és o Deus dos céus e da terra, Senhor. O teu nome seja glorificado, o teu nome seja louvado, Senhor, nos céus e na terra, Senhor. Ó, Senhor, nas alturas, nas profundidades, Senhor Jesus, ó, nos mares, Senhor.
Ó Deus, em todas partes do mundo, Senhor. Ó Deus, o teu nome seja louvado, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque só tu és digno de honra, de glória e de poder. Senhor, eu te peço que repreenda todas as obras do mal, todas as obras do inimigo, todos os espíritos das trevas nesse dia que vem para atrapalhar, que sejam queimados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Nós temos aqui a nossa irmã Cíntia, que está aí assistindo, né, irmã? Glória a Jesus. A irmã Cíntia é de onde? Não sei de onde que a irmã Cíntia é. Glória a Jesus. Mário Santos, seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião. Glória a Jesus. Nós já estamos aqui com todo vapor, louvando ao Senhor e glorificando ao nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar, nós estamos nas séries de falando sobre o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Muitas pessoas não gostam de falar sobre o livro de Apocalipse, meus irmãos. Por quê? Porque muitos têm medo, outros acham que as profecias do tempo do fim são profecias muito... assim, é difícil de se compreender, não é? A irmã Cíntia é do Brasil, muito obrigada, irmã Cíntia. Glória a Jesus. Mas eu amo o livro de Apocalipse. Primeiro, porque aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, só de vocês estarem assistindo ou lendo o programa e assistindo o programa a respeito de Apocalipse, vocês já são bem-aventurados, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados é aqueles que ouvem. Irmã Liliane Cabral, Deus te abençoe, amada. Em nome de Jesus, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião. Irmã Ione, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Louvado seja Deus. Acredito que hoje vocês estão me vendo mais de perto, não é verdade? Mais visualmente falando, né? Glória a Jesus, nós trocamos um aparelho para a glória de Deus e está bem melhor. Glória a Jesus. O Senhor está trabalhando, irmãos. Na medida do possível e devagar, mas devagar nós chegaremos lá. Então, irmãos, muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas, eles têm medo de falar sobre o livro de Apocalipse. Por quê? Porque são as profecias dos tempos finais. Mas eu amo o livro de Apocalipse porque, primeiro, como já disse para os irmãos, porque aqui no capítulo 1, no versículo 3 em diante, nos fala que nós somos bem-aventurados quando nós lemos o livro de Apocalipse. Nós somos bem-aventurados. Então, nós devemos procurar ler o livro de Apocalipse. É o livro de Deus, o livro das profecias de Deus. Louvado seja Deus. Essa semana eu tive um diálogo com uma pessoa, que essa pessoa chegou para mim e disse que não acredita mais em Jesus, porque ele acredita só em Deus, que ele só vai só a Deus, que ele não acredita mais em Jesus. E ali eu estive explicando para aquela pessoa que a palavra de Deus diz que a gente, para ir ao Pai, primeiro a gente tem que ir a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente não... No meu caso, eu não gosto de discutir, não discuto religião, não discuto política. Sabe por quê, irmãos? Porque não vale a pena. Irmão Carlos Dias, seja bem-vindo, amado, ao programa Cântico de Sião. O Senhor te abençoe. Então, eu não discuto de religião e política. A gente não se discute porque a gente não chega em lugar nenhum. Porque cada pessoa, ele tem a conclusão dele. Então, ele acha que ele está certo e às vezes você acha que você está certo. Então você dá um versículo da palavra de Deus e deixa. Você não vai jogar suas pérolas aos porcos, porque não vale a pena, meus amados irmãos. Então vamos dar pérolas aos santos de Deus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que nos assistem sempre, irmão Carlos, a todos os irmãos que nos assistem, a todos os irmãos que entram no programa. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, que vocês sejam mesmo bem-aventurados, como disse essa palavra aqui da profecia. Então, meus amados irmãos, hoje eu gostaria de falar para vocês em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 12, sabe? Que nos fala, hoje nós vamos falar sobre o sangue de mártires. Os irmãos sabem quem é os mártires, né? Irmã Mário Amaral, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Os mártires são aquelas pessoas que sofreram por amor a Cristo e que morreram pela causa do Mestre. Então nós queremos falar sobre essas pessoas hoje. Então o título dessa mensagem é Sangue de Mártires escreveu a história da redenção. Aleluia! O sangue dos mártires escreveram a história da redenção. Desde que o homem pecou, meus amados irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu, aleluia, que viria um libertador que pisaria na cabeça da serpente, que a serpente morderia seu calcanhar, que é o Satanás, a serpente é Satanás. E a primeira profecia, essa é a primeira profecia
de Jesus, aleluia, porque ele venceria a serpente, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele venceria a serpente, mas a mordedura do calcanhar fala da cruz e da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Satanás não é onisciente, irmãos, como Jesus. Não, ele não é. Por isso que desde então ele fica tentando descobrir quem é o Messias que vinha. E toda vez que ele suspeitava que estava para nascer, ele tentou matar o nosso Messias. Ele tentou matar o nosso Deus. Irmão Mauro Soares de Moraes, Deus te abençoe, meu irmão. Política e religião tem que ser discutido sim, amado, para que haja crescimento do povo, não ficarem alienados em enganos, que é isso que o diabo quer. É verdade, irmãos. Eu, no meu caso, eu dou a minha palavra e não gosto de discutir. Eu falo, como disse o irmão Mauro, eu dou a minha palavra, a minha opção. A pessoa não quis aceitar, eu falo, olha, vamos parar por aqui porque você não aceita a minha opinião e nem eu vou aceitar a sua porque você acha que está errado e eu acho que eu estou certa e assim por diante. E essa pessoa teve a capacidade de me falar que Jesus não é branco, que Jesus é preto. E eu disse para ele, olha, eu não vou discutir sobre esse assunto com você, porque ninguém nunca jamais viu Jesus para saber como ele é, se ele é preto, se ele é branco. Então não adianta eu ficar discutindo com você aqui. Você está dizendo que Jesus é preto porque a sua cor é escura. Eu sou branca e você, se eu falar que Jesus é branco, então você vai falar que eu estou falando que Jesus é branco porque eu sou clara, eu sou de cor clara. Então, irmãos, é difícil, sabe? Mas Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence os corações. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus nos fala, nós vamos falar sobre os mártires. Espero que Deus nos dê tempo. Maélia Moura, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Espero que dê tempo, é uma mensagem um pouco longa, que nós temos que correr dentro dela para que nós chegamos ao ponto final, né? Então, a palavra de Deus diz que a mordedura, que a palavra de Deus fala, que a serpente morderia no calcanhar, e a mordedura significa, irmãos, a morte na cruz. Satanás não é onisciente, mas ele procura sempre estar tentando descobrir as coisas de Deus para atrapalhar. Irmã Maristela Barbosa, seja bem-vinda, amada, de Brasília. Maristela Barbosa entrando agora no Cântico de Sião. Louvado seja Deus. Então, toda vez que Satanás suspeitava que era para nascer, ele tentou matar. Quem não se lembra de Faraó? E não, os irmãos todos se lembram da história de Faraó, que ele falou, não, eu não vou aceitar isso. Eu vou matar todos os meninos que nascerem de mulheres hebreias. Então, irmãos, era uma tentativa de Satanás de matar o Messias e de impedir que aquele menino se tornasse, aleluia, ele se tornasse o libertador de Israel. Moisés foi um homem que Deus usou para unir a nação de Israel, louvado seja Deus, na terra prometida. Mais para frente, ok? A gente sabe que Amã, um amalequita, como os irmãos sabem também da história de Amã, um amalequita que por causa de nada queria destruir todo o povo de Deus num só dia. O diabo então queria destruir o Messias, mas nosso Deus é um Deus poderoso. Ele criou toda aquela estratégia, louvado seja Deus. Irmã Cláudia Ribeiro, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião. Eu penso que é de Imperatriz Maranhão, entrando agora na linha. Então, amados, Satanás ele usou toda aquela estratégia para derrotar, mas Deus usou uma estratégia que veio Esté, veio a ser a rainha, e Amã, descoberto depois pela sua maldade e pelas coisas má que ele tinha no seu coração. E a força que ele plantou contra, a forca que ele plantou contra Esté, ok? Povo, que ele maquinou aquela coisa má, foi para ele mesmo, para ele próprio. A Bíblia diz que quem cava uma cova, nela mesmo cairá, ok? Nela mesmo cairá. A paz do Senhor, irmã Cláudia. Deus te abençoe, amada. Então, quem cava uma cova, ela mesmo cairá. Agora eu te pergunto, por que, irmãos, o ódio dele era tão grande que eu usava algo tão ruim para acabar com a raça, exterminar a raça do povo de Israel? Vocês acham que isto é um ódio natural? É claro que não, meus amados irmãos. Isso não é um ódio natural, não. Por detrás deste ódio, disto tudo, está a ira, um ódio de Satanás procurando destruir os povos de Deus, ok? A nação inteira, ok? A nação inteira de Israel. Mas Deus é um Deus poderoso e Ele criou, aleluia, Deus criou
toda aquela estratégia que Esté se tornara rainha. E Amã foi descoberto depois de sua maldade, depois do seu ódio cruel. E a força que ele fez para Mordecai, ok? Foi ele mesmo, a forca que ele fez para Mordecai, foi ele mesmo quem caiu na sua forca. Porque, como diz, quem faz uma cova, nela mesmo cairá. Meus amados irmãos, hoje nós vivemos dias difíceis, na qual muitas pessoas preparam laços malignos para nós, mas é como diz a palavra de Deus, quem faz uma cova, nela mesmo cai. Provérbios 26, 27. Então, cuidado, meus amados irmãos, vamos ter cuidado, ok? Você procure fazer o bem e não o mal. Sabe por quê? Porque quem faz o mal retribuirá sobre ele mesmo. Não sou eu que falo isso, meus amados irmãos, mas a palavra de Deus. Deus é um Deus poderoso que transforma maldição em bênçãos, ok? Deus transformou várias vezes dentro da palavra de Deus. Oi, irmã Emília Afonso, paz do Senhor, querida, tudo bem? Que bom ver você aí. De Portugal, entrando aqui agora, irmã Emília Afonso, seja bem-vinda. Então, meus amados, eu não falo isto de mim mesma, mas a palavra de Deus diz que Deus é um Deus poderoso que transforma maldições em bênçãos. Então, muitas pessoas, irmã Emília, eles procuram nos fazer o mal, como você está numa prova muito grande, eu acredito que já está passando, em nome de Jesus. Então as pessoas procuram fazer o mal para nós. Mas o fim de tudo isto, eles vão pagar um preço muito caro, porque Deus exige desse tipo de pessoa. Ok? Então se torne maldição para eles. Então agora a rainha Esté se torna rainha. E desde então os judeus comemoravam o Purim. O que é o Purim? O Purim é aquela festa comemorada todo ano pelos judeus, no dia 14 de Adar, no calendário judaico. Aleluia. Ana Oliveira, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião. Você está aí, não é? De New Bedford, Massachusetts, entrando aqui no programa Cântico de Sião, Ana Oliveira. Então, meus amados irmãos, o Purim é a festa que é comemorada todo ano pelos judeus no 14 de Adar, que significa a salvação do povo judeu na antiga Pérsia, da época ou da trama de Amã, ok? Para exterminar o povo judeu num só dia. E por isso, todo judeu, em todo o mundo, eles celebram esta festa comemorando o quê? Comemorando a liberdade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta festa linda da liberdade. Olha, Satanás tem tentado, meus amados irmãos, exterminar o povo de Deus de todas as circunstâncias, de todas as maneiras. Satanás tem tentado acabar com o povo de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, aleluia, porque Deus tem dado o escape para todo o seu povo, aleluia, por amor ao seu próprio nome, porque isso aqui nos fala de livramento. Deus deu livramento para seu povo. Anos mais tarde, meus amados irmãos, Herodes, usado pelo diabo também, quis matar o Messias. Porque logo que o Messias nasceu, ele pediu para os magos que foram adorar a Jesus, direcionados pela estrela, ele falou para eles assim, olha, diga para mim quando vocês encontrarem o Messias, para que eu vá a caminho e o adore, mostra-me. Mas a Bíblia nos diz que Jesus fugiu, aleluia, para o Egito e só voltou quando Herodes morrera, que Herodes era aquele homem que tinha seu coração mau e queria exterminar a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus o que fez? José, Deus avisou ele através de um anjo à noite, e ele foi ao Egito com sua esposa e com seu filho, para que não exterminassem a vida de Jesus. Louvado seja Deus. Então, após a vinda de Jesus, Satanás continua perseguindo a vida do povo de Deus. Ele não para, irmãos, ele trabalha de dia e de noite, atrapalhando a vida do povo de Deus. Cristãos e judeus sempre foram perseguidos no mundo, ok, irmãos? No século XX, que nós já passamos, estamos agora no século XXI, não dá para entender, irmãos, porque Adolf Hitler, ok? Muitas pessoas já ouviram falar de Adolf Hitler. Do nada, ele quis exterminar uma raça inteira e exterminou aproximadamente 6 milhões de judeus em 6 anos de guerra. Adolf Eichmann, o terceiro homem do terceiro Reich, ok? Também foi um homem que perseguiu o povo de Deus. Primeiro foi Adolf Hitler, segundo foi Himmler, terceiro foi Adolf Eichmann. Olhem só, irmãos, o que ele disse. Eu vou saltar, vejam bem, prestem atenção nisso. Eu vou saltar de alegria na minha sepultura. Isso foi ele disse quando estava vivo. Quando lembrar que tenho 5 milhões de pessoas na minha consciência, quer dizer, mortos, 5 milhões de judeus mortos. Irmãos, isso é a maldade que é extrema demais, ok?
mas o Senhor veio para desfazer e desfazer as obras do diabo. Então ele diz que tinha 5 milhões de pessoas na sua consciência. Isso será, meus amados irmãos, ele disse, isso será minha fonte de satisfação imutável. Uma pessoa que fala uma coisa dessa, ele só pode estar usado por Satanás, ok? O ser humano falar uma coisa dessa, mesmo indo à sepultura, está desejando o mal. Uma pessoa desta receberá uma punição eterna pelo Deus eterno, aleluia. Pelo que fez, e não vai ser pouco não, meus amados irmãos, vai ser grande coisa. Porque aquele que faz o mal a um servo de Deus, a Bíblia diz que quem faz o bem recebe 100 vezes mais, mas o que faz o mal também recebe 100 vezes mais. Ok, irmãos? Então, meus amados irmãos, vão receber condenação eterna pelo que fez, e não vai ser pouco não. Esta é uma introdução somente para mostrar para vocês, irmãos, ok? Os mártires do Apocalipse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 12 nos diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por causa do seu testemunho, que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó rebalachuri canta lamanaia? Eles clamavam: até quando, ó soberano, ó verdadeiro Senhor, santo e justo? Até quando não vingas o nosso sangue? Eles estavam ali, irmãos, pedindo por vingança. O sangue que habitou sobre a terra. O sangue dos inocentes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a cada um deles, irmãos, foi lhe dada, a Bíblia diz em Apocalipse, foi lhe dada vestiduras brancas. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Tem muitas pessoas que falam, meus amados irmãos, que ninguém mais vai sofrer, que nós não estamos mais nesse tempo. Tem muitas pessoas que nós pensam que nós servir a Deus é só andar na maré mansa e tá bem demais. Não, irmãos. Ainda tem muita gente que vai morrer por a causa do nosso mestre. Ainda tem muita gente que vai sofrer por a causa do nosso mestre. Eu espero que eu não seja uma delas. Eu espero que você não seja uma delas. Porque, irmãos, eu acredito que ninguém vai tolerar, aleluia. Eu acredito que você não vai suportar. Nós não iremos suportar. Então que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que nós não venhamos a passar por esse momento, irmãos. Porque muitas pessoas podem dizer no seu coração: eu vou negar de boca, mas o meu coração não está negando. Mas a palavra de Deus diz, irmão, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que Deus ressuscitou, serás salvo. Então tudo que nós confessamos com a nossa boca, nós temos que confessar. Não é somente o coração. Ok, irmãos? Então, meus amados irmãos, aquela voz diz que ficassem tranquilos até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Quem são estes mártires? Quem são estes mártires? Tem pessoas que falam, são os crentes, que passarão pelos 7 anos da grande tribulação. Outros dizem que são os judeus, que não se converteram, mas que vão se converter. Irmãos, quem são estes mártires? Oh, aleluia! Aqueles que não se converteram, mas vão se converter na grande tribulação. Eu vou citar para vocês um versículo que é a chave, que você quer saber. Apocalipse. Este é o primeiro versículo, irmãos, em Apocalipse. Nós estamos estudando Apocalipse, ok? Primeiro versículo chave, que você precisa entender. Capítulo 1, versículo 9. Veja bem, este versículo diz: Jesus disse para João. Essas são profecias de Jesus, irmãos. Falada por Jesus. Jesus disse para João: como é que o livro vai ser dividido? E diz assim: escreve, pois, agora as coisas que viste e as que são. As que são é o presente. As que hão de acontecer é o que, irmãos? As que hão de acontecer é o futuro. Ok? Apocalipse 1,19. Deus está prevendo aqui o presente, o passado e o futuro. Primeiro ele diz assim: escreve as coisas que viste, as coisas no passado. Agora escreve as que são, as do presente. E escreve também as que vão acontecer depois destas. Aleluia. Futuro. Então, aqui está, irmãos. Falando aqui, nós estamos falando em 3 tempos. Presente, passado e futuro. Aleluia. O que vistes no passado, João começa dizendo: e nos constituiu reinos, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos, para todo
sempre e sempre. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, ele está dizendo, olha o que Jesus já fez para nós. Ele está dizendo, João está dizendo, olha o que Jesus já fez para você. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós estamos, irmãos, vivendo no império das trevas, nos anos agora que nós estamos vivendo. Hoje nós já somos reinos sacerdotais diante do Senhor. Aquilo que ele já fez, passado, aleluia. Veja bem, João escreveu o que Jesus manda, as coisas do passado, as coisas que são o presente, são os capítulos 2 e 3, aleluia, de Apocalipse, ok? De Apocalipse 2 e 3, estão as 7 igrejas para quem João escreve. É a presente do tempo de João, aleluia. O presente do tempo dele. Aquelas igrejas existiam naquela época. Então era o presente de João. Igreja de Éfeso, igreja de Tiatira, igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia. Então, irmãos, vem aí, todas são 7 igrejas ao todo. Mas aí o texto diz assim, escreve, pois, as coisas que viste. O Senhor Jesus profetizando para João. As que são, as que hão de vir e as que viste. São o que significa que Jesus fez por nós. Aleluia. E as que são, significa o quê? O período da igreja aqui na terra. E as que hão de acontecer depois destas, o que são? O futuro depois da igreja. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Aqui na Bíblia diz, depois destas, no grego chama-se metatauta, meus amados irmãos. Metatauta, uma palavra chamada muito difícil, metatauta. Meta quer dizer, é depois. E tauta, estas coisas então, depois disto. Louvado seja Deus. E é claramente, louvado seja o nome do Santo Senhor, é claramente que é Jesus dizendo que vai iniciar a terceira fase, o metatauta. Quando a gente extermina o capítulo 3 de Apocalipse e começa o capítulo 4, louvado seja o nome santo do Senhor, veja como começa o capítulo 4. E diz assim, e depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar, aleluia, Mansoco, louvado seja Deus, seja bem-vinda, amada, da Espanha, entrando aí também, irmã Socorro Costa, Deus lhe bendiga, hermanita, em nome de Jesus, muitas graças, irmão, muitas graças pelas suas orações, Deus lhe bendiga. Então, meus amados irmãos, o capítulo 4 de Apocalipse começa dizendo, veja como começa, e depois destas coisas olhei e eis umas portas abertas no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. O metatauta, meus amados irmãos. Metatauta. Portanto, Apocalipse capítulo 4, versículo 1 é a divisão, é o divisor das águas. Louvado seja Deus. Acabou o quê? O tempo. Então, no capítulo 4, versículo 1, está dizendo que é o divisor das águas. Acabou o tempo da igreja. Agora está começando o futuro do que vai acontecer, Ramanai Tuidecanta Lamanaia, na terra. Louvado seja Deus. Vê uma porta aberta no céu. E ele ouviu uma voz como de trombeta. Vocês se lembram, irmãos, quando Paulo fala a respeito do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, vocês veem o que é que Paulo diz? 1 Tessalonicenses 4, 16, ele diz, ao soar do toque da trombeta, a voz do arcanjo. Veja bem, irmãos, primeiro como aqui ele demonstra o arrebatamento da igreja. Ou seja, metatauta novamente. Depois destas coisas, aleluia, depois destas coisas, acabou o tempo, depois já acabou. Então agora vem a voz como som de trombeta, que Paulo relata ser a voz do arcanjo Miguel, e uma porta aberta no céu. E subirá o que Paulo viu. Aqui é o que, irmãos? Subirá o que Paulo viu, vai acontecer o quê? O arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos filhos de Deus. Vocês querem mais prova do que isto? Vocês querem mais prova? Veja bem, a partir do capítulo 4 até o 22, a palavra igreja. Vejam bem, irmãos, a partir do capítulo 4
ao versículo 22 de Apocalipse, a palavra igreja não aparece mais em lugar nenhum, ok? Em lugar nenhum. Então, as coisas que irão de acontecer aqui não diz mais a respeito à igreja. Louvado seja Deus. Agora vira a página e começa uma outra página nos acontecimentos finais no livro de Deus, aleluia. Começa outra página, louvado seja Deus, na qual Deus colocará, aleluia, sua mão, aleluia, sobre o mundo para salvar o seu povo Israel, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Paulo diz isto de maneira tão clara, e vou dar outro versículo, que é uma prova também sobre isto que estou afirmando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Você vai ler lá no livro de Romanos. Você pode perceber dos capítulos 9 ao capítulo 11, Paulo dá uma chamada na igreja e pergunta: escuta, vocês acham que vocês são melhores do que os judeus? Paulo dá uma puxada de orelha. Vocês acham que vocês são melhores do que os judeus? Olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eles são a verdadeira oliveira, a verdadeira árvore. E nós somos somente implantados nesta oliveira. Nós somos implantados neles. E aí ele diz, Deus permitiu o endurecimento no coração do povo judeu parcialmente por um tempo. Olhem, amados, o que Paulo diz, aleluia. Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes a este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, aleluia. Louvado seja Deus. Ó, meus amados irmãos, quanto coraçãozinho vocês têm mandado. Que esses coraçõezinhos todos subam até a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, veio em parte o endurecimento de Israel. Para quê? Para que haja entrado a plenitude dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são você e é eu, aleluia. Nós somos os gentios. Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 26. E aí então todo Israel será salvo, como diz a palavra de Deus. Tem muita gente que odeia Israel. Cuidado com você que odeia Israel. Não fique em cima do muro. Ou desça ou fica do outro lado. Porque o julgamento é muito sério que vem da parte de Deus. Aleluia. Então, amados, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Versículo 27. Esta é uma aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, disse o Senhor. Quando Deus vai começar o tratamento com Israel como nação, aleluia. Porque hoje os judeus estão se convertendo como pessoas. Ok, irmãos? Mas o que Deus está prometendo é que quando chegar a plenitude dos gentios, aleluia, a palavra plenitude, meus amados irmãos, significa o fruto amadureceu, ok? Você vai lá, colhe o fruto e o que você faz? Carrega consigo e come o fruto, não é verdade? Significa acabou o tempo, plenitude significa acabou o tempo. Então, quando começar a plenitude dos gentios, aleluia, Deus vai começar a tratar com o seu povo Israel. É isto que Paulo está dizendo para nós. Então, quando é o período da plenitude dos gentios, amados? Quando vai ser? O arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus tocar a trombeta e a igreja subir, e aí começa o metatauta. Depois destas coisas, aleluia, a nova dispensação que agora diz a respeito ao período de grande tribulação sobre o mundo inteiro. E aí eu te pergunto, se os crentes vão embora, ok? Se os crentes vão embora, quem vai pregar o evangelho? Ok? A Bíblia nos diz que Deus vai salvar, irmãos, 144 mil. De cada tribo, 12 mil, ok? 144 mil. E eles também pregarão o evangelho de Yeshua no mundo, ok? Israel inteiro como nação será salva. Eles reconhecerão que o Messias já veio. Amados, nós é que não sabemos, mas já existem muitos rabinos em Israel, ok? Que não tem coragem de admitir.
Mas eles dizem, Yeshua is da Massaia. Yeshua is da Massaia. Jesus é o Messias. Aleluia. Irmãos, é o tempo do fim. Eles não querem reconhecer porque eles reconhecem só no Velho Testamento. Mas muitos estão já no seu coração e eles falam, Yeshua is da Massaia. Jesus é o Messias. Amados, tem já muita gente em Israel que já adoram a Jesus. É porque eles estão às escondidas. Mas naquele tempo a conversão será nacional, aleluia. E muitos dizem que no fim dos tempos haverá um avivamento. Mas este avivamento não será dos apóstolos, meus amados irmãos. Não. Vem deste tempo e nem da agora, ok? Mas o grande avivamento, meus amados irmãos, se eu falar para vocês, vocês vão... Mas será, irmã Miriam? Sim. O grande avivamento vai ser na grande tribulação. Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas por que, irmã Miriam? Porque multidões e multidões, meus amados, irão aceitar a Jesus na grande tribulação, através daqueles judeus. Mas os mártires, aí você vai perguntar, mas os mártires, irmã Miriam, haverá mortes? Veja, irmãos, o que Zacarias nos fala. Amados, capítulo 3, versículo 8 e 9, de Zacarias nos diz, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terça parte restará nela, ok? Então, irmãos, aí diz assim, farei passar a terceira parte pelo fogo, e a terceira parte purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, diz o Senhor. Direi ao meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias 13:9. Escutem, amados, quando Hitler operou o holocausto em uma terça de todas judeus no mundo morreram. Os irmãos sabem da história. Então essa profecia, meus amados irmãos, já se cumpriu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Zacarias diz, isto os judeus estudam, porque vem deles a profecia de Israel e seu futuro. Aleluia. Nataham diz que 2/3 morreram. Mateus 24, 8 e 10, Jesus disse, porém tudo isto não é ainda o fim, mas o princípio das dores. E aqui agora vem, então, o depois das coisas. Ok? Vem o depois das coisas. Então sereis atribulados e os matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, diz o Senhor. Palavras de Jesus, verso 10. E neste tempo muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros. Irmãos, e o que nós vemos no dia que nós estamos vivendo? Pessoas na casa de Deus traindo uns aos outros. Pessoas que não são fiéis a Deus. Pessoas que maltratam seus irmãos. Pessoas que não estão nem aí. Pessoas que não têm misericórdia. Pessoas que não têm amor. Pessoas que não têm um pingo de senso na cabeça deles. Que nós somos a igreja redimida do Senhor. E que nós somos um corpo só e temos que andar em união. Aleluia. A Bíblia diz que é para que se cumpra, irmãos, a palavra de Deus. Muitos trairão uns aos outros. Segundo lugar, qual será a causa do martírio? Nós falamos a primeira parte. Agora, qual será a causa do martírio deles? Eles irão ser mortos? Apocalipse nos responde, irmãos. Capítulo 6, versículo 9 diz, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Qual era o testemunho? O testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de ser fiel até a morte, da cheia coroa da vida, diz o Senhor, aleluia. Às vezes aqui você acha que você é perseguido. Ah, meus amados irmãos, isso não é nada. Isso é um chazinho só. Isso não é nada de perseguição. Ah, porque o irmão está falando de mal de mim. Ah, eu estou sendo perseguido. Isso não é perseguição. Isso não é nada. Isso é um chá pouco. É um café pequeno. No tempo próximo, quando o anticristo estiver governando sobre a terra, vai começar assim para você receber a marca, quem sabe, o chip que terá. E para você comprar ou vender, o futuro do mundo, todos dizem, é a unificação da moeda. E o término da moeda de papel. E o dinheiro será eletrônico, ou seja, quem não receber a marca, esta marca, não poderá comprar e não poderá vender. Ok, irmãos? Em outras palavras, você não compra, você não vende, ok? E aí o que você vai fazer? Eu vou negar Jesus? De brincadeirinha.
Eu vou dizer, não, eu nego Jesus, mas no meu coração está dizendo que não nega, não. A Bíblia diz que com tuas palavras confessares ao Senhor Jesus Cristo que Ele é Deus. Irmãos, as nossas palavras têm poder. E a Bíblia nos fala e nos diz que se adorar a besta, seu nome será arrancado do livro da vida. Por isso eu oro a Deus e peço todo dia, Senhor, não nos deixa para ficar no tempo do anticristo, irmãos, porque nós não vamos ter força para resistir. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, meus amados, testemunha agora a palavra de Deus. Proclama o nome do Senhor Jesus Cristo, em tempo e em fora de tempo. Para as pessoas que te ouçam, quem deixa de ouvir, vão ter que dar a sua vida para testemunhar do nome de Jesus Cristo. No tempo da tribulação, eles vão ter que testemunhar. Então você vai ter que morrer. Se você for falar do nome de Jesus Cristo, nesse tempo, as pessoas serão mortas simplesmente por causa do seu testemunho e por causa de sua fé. Ah, Deus poderoso. Rebalamachuri, canta lamanaya. Terceiro lugar. O que será a consequência do seu martírio? O que será a consequência do seu martírio? Eu não respondo, mas Apocalipse 6:9 responde e diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa das palavras do seu testemunho e por causa dos seus testemunhos que sustentavam. Aleluia. Você sabe qual será a consequência destes mártires? Provavelmente você não saiba. Eles vão estar diante do altar de Deus, mesmo em meio a Tebachuri Cantalamanaya, mesmo em meio à tribulação, aleluia. Mesmo em meio à tribulação. É muito interessante, é super interessante, meus amados irmãos, aqui, porque quando a palavra fala da morte deles no Novo Testamento, está escrita em grego, a palavra esfatizou, ok? Também existe uma versão da Bíblia judaica, a Tana, do Velho Testamento, porque os judeus, depois que foram para diáspora, ok? Para diáspora, muitos deles não falavam mais o hebraico, principalmente os judeus de Alexandria. Havia uma grande comunidade, então escreveram uma versão da Bíblia chamada hebraica, chamada Septuaginta, em grego, que significa a versão dos 70. Ok? Em Êxodo 29, 11 e 12. Moisés estava ensinando a apresentar o sacrifício, aleluia. E diz, imolarás o novilho perante o Senhor, aleluia. A porta da tenda da congregação. 12, depois tomarás do sangue do novilho e porás com o dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo às bases do altar. Base do altar é exatamente o lugar que os mártires estão. Agora, a palavra imolarás, na versão grega do Velho Testamento, é esfazou. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? É que os mártires que morreram, a morte deles não é vista como uma morte qualquer, mas a morte deles é vista como um sacrifício de louvor e adoração ao nosso Deus. Que coisa linda, meus amados, que coisa maravilhosa. Aqueles que morreram pelo amor a Jesus Cristo, honra tremenda eles terão na glória eterna, que jamais ninguém receberá. Seria tão bom morrer por Jesus, não é? Mas dá medo, meus amados irmãos, ninguém quer morrer de qualquer maneira assim, ok? Amados, quantos awais já degolaram, quantas pessoas para lá, né, que negaram, pedindo que as pessoas negassem a Jesus. Hoje as pessoas negam Jesus simplesmente pelos prazeres do mundo, por algo que ele quer fazer, pelos prazeres do mundo. E eles, os mártires, se juntaram àqueles que morreram na grande tribulação, as qual consequência do martírio, honra, glória de morrer pela sua fé. Aleluia. Olha, quero te dizer, você vive no tempo de graça. Nós estamos vivendo no tempo da graça de Deus. Portanto, meus amados irmãos, aleluia. Portanto, não se envergonhe de falar do amor de Jesus, de falar do seu testemunho. Fale por ele, que se você não for digno de morrer por ele, que seja digno de viver por ele. Se você não é digno de morrer por Jesus, seja digno de viver por ele. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Quarto lugar. Qual o clamor do seu martírio? Apocalipse 6:10 responde: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor Santo, soberano, verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? Eles estavam ali clamando de dia e de noite por vingança, aleluia. Eles queriam vingança. O que eles estão clamando? Pela justiça,
pela retribuição. Quero fazer, meus amados irmãos, aqui uma observação que é muito importante. Preste atenção, porque isto aqui é uma lição bem forte de hermenêutica e de interpretação. Atos 7, capítulo 60. Diz que Estevão está sendo apedrejado por causa da fé. Então, ajoelhando, clamou em alta voz. Aleluia. Ele disse, Senhor, não imputes o sangue desses pecadores, Senhor. Com estas palavras, a Bíblia diz que ele adormeceu, ele foi morto, ele foi um mártir do Evangelho, ele foi morto por Jesus Cristo. Mas hoje, irmãos, quando alguém pisa no nosso pé, nós queremos vingança, nós queremos fazer algo. Não, irmãos, não podemos ser assim. Nós temos que ter o amor de Deus. Ali, Estevão adormeceu, quer dizer, morreu. Agora eu te pergunto, quem está certo? Estevão que pede perdão ou os mártires que perdem juízo? Quem está certo, meus irmãos? Irmãos, tem um teólogo americano, que o nome dele é Louis Tolman, ok? Então ele disse essa frase, você vai tirar a conclusão. Ele disse, um homem deve orar de acordo com a atitude que Deus está tomando para com ele ou outro o presente tempo. É a era da graça. Deus está mostrando misericórdia para os piores homens do mundo. Eles são chamados a orar por eles a respeito de suas maldades. Mas no período da tribulação, meus amados irmãos, que é o período que é o juízo, vem sobre a terra, as pessoas orarão por juízo. Amém, amados? Então aqui está a resposta. Quando Jesus veio e disse, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar, a proclamar as boas novas. Você lembra que no texto diz, ele veio para proclamar as boas novas e o dia da vingança do Senhor. Quando ele leu este texto na sinagoga, em Nazaré, ele só falou da primeira parte, porque o período que estava vivendo é o período da graça. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas quando houver o arrebatamento, irmãos da igreja, começa o período da vingança. Então, estes mártires, aleluia, estes mártires não estão na carne, eles não estão brincando, irmãos, eles estão ali orando de dia e de noite para que o mundo seja rebaramanaya, para que o mundo seja julgado, e as suas orações estão subindo diante de Deus. Há cerca de 2000 anos atrás, aleluia, para que as pessoas se arrependam, e cada vez mais a humanidade está se tornando, meus irmãos, me desculpe, está se tornando maligna. Cada vez mais a humanidade está se tornando maligna. Deus é um Deus de graça, mas também um Deus de justiça, que não pense que tudo isto que está acontecendo aqui no mundo, irmãos, vai ficar barato, porque não vai. Quando a igreja subir, eu espero que todos nós subamos, para que precisamos confessar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ok? Todos os dias, porque agora é a graça, mas depois é o tempo do juízo final de Deus, aleluia. O mundo viverá os últimos 7 primeiros anos da história da humanidade e os 3 primeiros anos e meio, chamados de grande tribulação. Será muito pior, meus amados irmãos, muito mais pior. Mas aqui, estes mártires como sacrifício vivo para Deus, aleluia. Eles são como sacrifício vivo para Deus. Então eles estão clamando de dia e de noite por justiça. Nosso clamor ainda deve ser, meus amados irmãos, por perdão, por misericórdia. Aleluia, por aqueles que não conhecem a Jesus, mas estes mártires estão clamando por justiça diante de Deus de dia e de noite, ok? Mas eu te pergunto, meus amados irmãos, eu te pergunto, terminou a plenitude dos gentios? Porque ainda não terminou. A graça, seu período, ainda está aqui, meus amados irmãos, ativo na terra. Corra depressa para Jesus enquanto a graça está ativa. Você ainda pode vir para Jesus, corra depressa, porque quem ouvir hoje e não aceitar, vai entrar no período do que se chama cortar os pescoços, ok? Degolado, ok? Como muitos já têm sido degolados. Ok, meus amados irmãos? Vai ser esse período que se escolher, quem escolher o Messias, vai ser cortado o pescoço na grande tribulação. Vai ter que preparar o pescoço para ser cortado. Portanto, amados, este será um período de grandes nuvens, ok? E de escuridão que rodeiam o mundo, ao seu trono. Aleluia! Louvado seja Deus, amados. Meus amados, os homens podem enganar a muitos. Eles enganam a muito. Um dia, governo, deputados, é isso, é aquilo, é tantas barbaridades que fazem, ok?
Mas eu te digo uma coisa, eles podem enganar aqui o povo do mundo, mas um dia eles sofrerão a justiça de Deus, porque de Deus ninguém escapa, de Deus ninguém foge, aleluia. De Deus, a Deus ninguém se engana. Os homens do Brasil estão acabando com o Brasil. A população está sofrendo. Mas eu digo para vocês, vocês que estão aí no poder, um dia você não escapará do juízo eterno final de Deus, aleluia. Justiça de Deus, ninguém escapará. Quinto lugar, qual será o conforto do seu martírio? Porque os que forem martirizados, irmãos, eles terão conforto. Apocalipse 6:11 nos diz. Então a cada um deles foi lhe dado uma vestidura branca. Eles receberão vestiduras brancas. E lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Porque quem são seus conservos? Aqueles que ainda irão de morrer por a causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Igualmente eles foram. Então cada mártir, irmãos, vai ter uma roupa branca especialmente. E nós o reconheceremos eles na glória. Quando eles passarem por nós, nós vamos ver que ele foi um mártir aqui na terra. E eles estão ali na presença do trono de Deus. E o Senhor diz para eles, olha, eles terão, aleluia, reward, como diz os americanos. Eles terão, como é que fala, meu Deus? Eles terão reward, eles terão a recompensa, aleluia. 5 galardão. Ok, irmãos? Tem 5 coisas aqui, esses justos que morreram por amor a Cristo. Primeiro lugar, eles vão receber refúgio. Eles serão refugiados onde ninguém jamais os tocará. Eles nunca mais sofrerão. Onde ali não haverá mais choro. As lágrimas serão enxutas. Ali no trono, diante de Deus, aleluia. Debaixo da redenção divina, debaixo da proteção de Jeová, dentro da visão judaica, está debaixo do altar, significa estar coberto com o sangue do Cordeiro. Estarão cobertos aos olhos de Deus. Deus olhará para eles e não verá seus pecados, mas o sangue do Cordeiro. Isto é a figura da justificação em Cristo Jesus, aleluia. Segundo lugar, receberão uma vestidura branca. Deus dará uma vestidura branca aos mártires, uma vestidura diferenciada e branca, e ainda não receberam o corpo glorificado, porque receberão só no final da tribulação, aleluia. Mas já estarão com roupas de honra, tremendo, aleluia. É tremendo essas palavras de Apocalipse. Vale a pena não negar ao Senhor. Eu espero que você não tenha essa oportunidade mas se tiver, não pense em negar ao Senhor. Não pense em deixar ao Senhor, porque se nós deixarmos o Senhor, Ele também nos deixará. A Bíblia diz que você homologa através de sua palavra. Então, se tiver que morrer, morra por amor a Jesus, porque a dor da morte é passageira, mas a glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia, será eterna, aleluia. Louvado seja Deus. Gozo eterno. Terceiro, meus amados irmãos, será o descanso para aqueles que morreram por a causa de Cristo. Eles perguntam, quanto tempo mais esperaremos pela vingança, Deus? E Deus diz, aguarde um pouquinho mais, porque ainda existe seus conservos, irmãos, que se juntarão a vocês e que serão honrados pela eternidade. Mais um pouquinho. Então, Apocalipse 14:3 nos diz, então ouvi uma grande voz do céu dizendo assim, escreve bem, aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, o que diz o Espírito, aleluia, porque descansem das suas fadigas, aleluia, pois as suas obras os acompanharão, aleluia. Quarto lugar, eu estou correndo, irmãos, que nós já temos só 6 minutos. Quarto lugar, retribuição, Apocalipse 14:18, saiu ainda do altar um anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-o no grande lagar da cólera de Deus. Aleluia. 20. E o lugar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Louvado seja o nome santo do Senhor. A todos que conheceram o lagar, irmãos, muitos conhecem, os judeus têm lagar e ali eles fazem o vinho, é jogada a uva ali dentro, é pisada para tirar o vinho. E Deus está dizendo para nós, dizendo que quando as nações vierem contra Jerusalém, aleluia, amados,
é tão extraordinário. Leia o Salmo 83, aleluia. É extraordinário demais. O Salmo 83 diz, é uma profecia que está se cumprindo em nossos dias, porque as pessoas estão dizendo lá, o salmista Davi diz, Senhor, as nações que estão em volta, e ele nomeia as nações, elas estarão dizendo, arrancaremos o nome de Israel do mapa. Estamos falando de 3 mil anos atrás. Rússia, Irã, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Egito, estão tudo lá, meus irmãos. Assim como Ezequiel também, Gog e Magog, aleluia, nos fala sobre isso. Aquele jovem judeu, seus irmãos já viram o testemunho dele. Ele falou do Gog e Magog de Israel, mas Deus os tirará para fora da cidade e os pisará como lavrador pisa na vinha, aleluia, e eles sofrerão a ira de Deus, eles sofrerão a cólera da ira de Deus, eles serão exterminados, aleluia. O povo de Deus, aleluia, ficará a entender, ó meus amados irmãos, se você entender espiritualmente, você vai entender esta profecia contra Israel. Não dá para entender porque o povo são tão contra Israel, uma nação tão pequena, aonde há tão bons cientistas, aonde há tão bons médicos, mas eles são odiados, eles são brilhantes, mas eles são odiados por muitos irmãos. Os judeus em volta do mundo, irmãos, tudo que eles falam, se nós fôssemos olhar, é da idade da pedra. Eles duram muito tempo, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o mundo vos odeia, porque Satanás também tem odiado a eles, aleluia. Cuidado, irmãos, vamos escolher o lado certo, porque se ficar do lado errado, sofreremos o juízo de Deus, aleluia. Não fique em cima do muro. Ó, meus amados irmãos, dá para entender, isso é espiritual, louvado seja Deus. Como se não for espiritual? Como entender se não for espiritual? O povo de Deus, o povo de Israel é tão pequeno, mas eles são tão abençoados, são próximos, são brilhantes. E isto só a mão de Deus na vida deles, irmãos. Protegendo eles ao longo da história, desde o início da história. É o povo da aliança, mas aqui está a recompensa. Os santos martirizados serão honrados no céu para sempre. E no milênio eles terão uma glória especial. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos mortos, decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram também a besta e sua imagem, não perceberam a marca da besta. Aqueles que não receberem a marca da besta, irmãos, eles serão abençoados. E a Bíblia diz que Jesus descerá, implantará o seu milênio por 1000 anos lá em Israel, ok? Jesus é o rei e Davi vai ser o vice-rei de Jesus Cristo. E quem serão os presidentes, deputados, juízes, os da maior autoridade, os que foram decapitados depois? Não temos o corpo glorificado, porque cremos no Cordeiro, aleluia. Tem pessoas que dizem, Deus não se preocupa com política. Sim, Ele se preocupa, uma política santa, porque Ele reunirá os seus povos em Israel, a sua política santa, para derrotar o diabo, aleluia. 5.000 cristãos, olhem meus amados irmãos, eu quero dar uma experiência, estamos terminando nosso programa, mas o Senhor Jesus está voltando, aleluia. Quero dizer para vocês, amados, que no século XX morreu mais gente pelo amor de Cristo do que todos os séculos juntos. Na Coreia do Norte hoje, mais de 5.000 cristãos foram levados para campos de trabalhos e por lá morreram muita gente ali no campo de trabalho. Em mais de 65 nações das 193 que há no mundo, na Nigéria, há cerca de 300 igrejas foram destruída e 602 mortos em 2013. Desde 2010, o tratamento dos cristãos piorou terrivelmente. No Irã, na Índia, lei anticonversões foram adotadas em 5 estados e são usadas como pretextos para destruir o povo de Deus, os crentes, aqueles que se abrigam, aqueles que se refugiam no Senhor. Quando o Senhor virá e com a espada de sua boca destruirá o anticristo, destruirá o falso profeta. Louvado seja Deus! E está chegando este tempo. Prepare-se para os dias finais, para os 7 anos da grande tribulação. Se não subirmos com o Senhor, então, meus amados irmãos, seremos dispersos. Mas Israel está reunindo o seu povo, porque eles sabem que Jesus está voltando. Amém? Assim que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Nosso programa chegou ao término. Tenho mais um pouquinho para falar, mas eu quero dizer para os irmãos, quando completar a plenitude do relógio de Deus, o arcanjo tocará a trombeta e não passará nem 1 minuto e não faltará nem 1 minuto para que o Senhor Jesus Cristo se manifeste, aleluia. E multidões e multidão
aleluia, irão desaparecer deste mundo e nós subiremos ao encontro do Senhor. Ok, meus amados irmãos? É assim que Deus vos abençoe.